Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Cingolani, eu sou coach e empreendedor digital. E hoje eu vim aqui, eu quero agradecer a organização desse evento. Cara, o evento está lindo, 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 lindo. Um monte de palestrantes de altíssimo nível, altíssimo calibre, e eu tenho certeza que você só vai se beneficiar com isso. Primeiro, vão ser muitas sacadas, insights e principalmente dicas práticas para você aplicar no seu negócio, na sua vida, no seu desenvolvimento e com isso aí conquistar diversos objetivos, diversos sonhos, certo? Minha gratidão aí à organização desse evento, eu estou realmente grato por poder ter a oportunidade aí de falar para você e principalmente, se Deus quiser, contribuir aí um pouco com o seu negócio, tá certo? Eu vou falar hoje sobre, a dica que eu vou passar é sobre 7 estratégias para você transformar o seu negócio num negócio de sucesso. Na verdade, são 7 estratégias para você transformar a sua paixão num negócio de sucesso. Isso sim, porque quando eu falo transformar um negócio em negócio de sucesso, ele só passa desse primeiro nível para o segundo nível, que é o sucesso incluído, quando tem paixão. E se você associar estratégia com paixão, cara, o resultado é muito bom mesmo. E eu vou te mostrar como fazer isso, ok? Então fica comigo até o final que você vai entender exatamente do que eu estou falando, tá certo? Então hoje eu tenho 2 metas para essa palestra, para essa apresentação aqui. A primeira meta é te mostrar que é possível, ok? Então para te mostrar que é possível transformar, aliás, é combinar, imagina ali, você combinando paixão com o que você tem desejo, né? Uma paixão e um desejo de algum assunto específico e transformar isso num negócio. Ou seja, essa é a primeira meta. E a segunda meta, te provar que com estratégia, né, quando você tem algo planejado, você tem um plano de ação, é possível conciliar 2 coisas. E principalmente, ter resultado com isso. E eu espero que você até o final entenda exatamente esse passo a passo e consiga aplicar 1, 2, 3, quantas forem possível, né, acrescentar no seu negócio, beleza? Vamos nessa então. Primeiro uma ressalva, eu não entendo exatamente a sua especialidade, eu não sei qual é, eu não sei exatamente qual que é a sua maior habilidade, o seu maior talento, eu não sei exatamente, mas eu sei que é possível transformar o que você sabe, a sua expertise, a sua técnica, a sua habilidade maior num serviço de qualidade, ou num produto, ou na combinação dos 2, de modo que isso se torne aí, com certeza, uma lucratividade, um faturamento, e principalmente você possa viver disso. Desse ponto, eu sei exatamente como fazer. Independente de qual seja a sua técnica maior, qual que é a cereja do seu bolo, eu sei que é possível transformar isso que você sabe, esse conhecimento que está na sua cabeça, principalmente as habilidades que você tem, num produto diferenciado, num serviço diferenciado. Isso eu tenho certeza e é isso que você vai entender daqui a pouco, certo? Vamos lá. Primeiro vamos falar aqui de um problema, tá? Um problema. Eu vejo uma quantidade gigantesca de pessoas que hoje têm muita dificuldade em alavancar um negócio ou começar um negócio por 2 principais motivos. Primeiro, que é muito difícil iniciar um negócio, sair da inércia. Imagina ali que você está parado, o seu carro está paradinho. Para ele se locomover, você precisa de uma energia extra, você precisa ligar a chave da partida e essa arrancada realmente é um pouco mais difícil. Então, normalmente, você não tem muito dinheiro ali para investir, é um pouco mais difícil para começar, tal. E o outro problema é quem já começou, quem já tem um negócio até funcionando, é fazer ele acelerar. Imagina como se o carro estivesse com o freio de mão puxado. É mais ou menos assim a maioria dos negócios que estão iniciando, que estão ali no início ainda do seu empreendimento. Normalmente, um negócio como esse, principalmente coisas inovadoras, coisas que são tecnologias novas para o Brasil, e é importante detalhar aqui uma observação à parte, o Brasil não é o melhor país para se colocar tecnologias novas, porque o Brasil tem uma certa
preguiça, um certo atraso, uma certa demora em absorver as novas tecnologias, né? Então quando eu falo assim, tem nova tecnologia no Brasil, cara, às vezes tem coisas que já existem há 10 anos lá fora, mas ainda assim para o brasileiro, de uma certa maneira, ainda é muita novidade. Então, muitos dos negócios que se praticam hoje, que são ditos novidades para o Brasil, de uma certa maneira já existem há algum tempo lá fora. Claro, alguns são novos mesmo, mas muitos já tem mais experiência lá fora, é mais bem absorvido. O brasileiro tem uma certa como que eu digo? Gosta de esperar o outro, assim. Ele quer saber quem já experimentou isso, né? Então, como é algo novo, então normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade. Cara, mas isso não é empecilho para você alavancar o seu negócio. Não é empecilho de maneira alguma, certo? E um detalhe que eu não sei se você já percebeu, é que como um negócio, para você que está começando esse negócio ou quer começar um seu negócio, hoje no Brasil você vai enfrentar uma certa dificuldade ali, principalmente com seus concorrentes, que alguns que já começaram, que já estão bem posicionados, com valores de investimento, né? Muitas vezes você tem que se posicionar até para brigar com os grandes de uma certa maneira, ou nem necessariamente brigar com o grande, mas simplesmente começar a fazer frente a quem já está no mercado, né? Você tem que atrair ali seus primeiros clientes, o que talvez não é tão fácil, ou para você que já tem alguns clientes, manter uma certa uniformidade, assim, que essa sazonalidade não seja muito espaçada, né? Porque às vezes você vem 2, 3 clientes, aí fica um tempo sem cliente. Então, ou seja, essa oscilação é muito ruim. Talvez você já tenha passado por essa dificuldade, para você que talvez não começou, possa perceber que assim, é difícil dar o primeiro passo. Fazer essa primeira virada, começar com às vezes até mesmo, como transformar isso num negócio. Porque muitas vezes, se você está acompanhando esse congresso, é porque você tem uma paixão por isso, gosta desse assunto, mas muitas vezes não sabe como transformar isso num negócio. E eu vou mostrar aqui que a estratégia, as 7 estratégias que eu vou passar, serve para as duas situações. Tanto para quem quer começar e para quem já começou e está querendo aí alavancar o negócio. Beleza? E o seguinte, em ambos os casos, a estratégia ela é focada em 3 partes. Primeira parte, atrair mais e melhores clientes. Tá? Não é qualquer cliente não, você tem que atrair bons clientes. Não adianta você atrair qualquer um, né? Qualquer um. Você tem que atrair bons clientes. E ainda por cima, cada vez mais. Você tem que sempre estar em crescimento o número de clientes que vem para você. Essa é a primeira parte da estratégia, tá? Não são as estratégias em si, mas o primeiro foco da estratégia. O segundo, atrair clientes recorrentes. Ou seja, não pode ser sazonal, não pode ter picos e vales. Então não adianta chegar 10 clientes para você e depois ficar um tempão, né, um tanto de tempo, de horas, de dias, o que seja, sem nenhum cliente. Então tem que ter uma certa recorrência. E ainda por cima, e quando a gente fala recorrência, é que os clientes voltem, né? É que o cliente que você atendeu, que ele possa ter mais serviço com você, possa comprar mais coisas com você. Isso se faz através de algumas estratégias que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá certo? Ele pode muito bem voltar, e não só voltar, mas trazer alguém com ele. Isso não deixa de ser uma recorrência. E a terceira parte, a terceira ponta dessa estratégia é aumentar o ticket médio dos seus clientes. Então vamos lá, recapitulando as 3 partes da estratégia. Primeiro, atrair mais e melhores clientes. Que seus clientes sejam recorrentes, que eles voltem, que eles retornem. E ainda por cima, aumentar o ticket médio. Aumentar o valor do serviço que eles pagam. Então se hoje ele contrata algo que custa 100, né, sei lá, 100, que ele comece a consumir coisas de 200, de 300, de 500, enfim, vai depender do seu negócio, é claro, mas que ele simplesmente vá aumentando o mix de serviço, o mix de produtos e, claro, aumentando principalmente o portfólio que ele consome de você, né? Ou seja, na verdade é você que tem que ter um portfólio maior para que ele consuma cada vez mais, né? E se torne principalmente ali um excelente cliente e faça uma parceria incrível nesse sentido. Agora talvez você esteja se perguntando, mas Marcelo, quem é você para poder me ensinar isso? Você não entende do meu negócio, você não sabe como é que é o meu mercado, você não sabe como é que são meus clientes, você não sabe como é que são as minhas habilidades, você não entende nada do meu negócio. E você quer vir dar pitaco aqui?
Você está certo. Você tem até uma certa razão. Agora deixa eu te contar uma coisinha. Só um pequeno detalhe a meu respeito, que eu acho que é realmente importante para você saber, até mesmo para continuar a conversa aqui de uma maneira mais interessante, né? Eu sou coach, sou empreendedor digital hoje, mas antes eu tinha uma outra profissão. Eu era engenheiro civil, né? Eu tinha uma especialidade, eu era especialista em tecnologia de concreto. Trabalhei em algumas multinacionais, fiz diversos treinamentos e principalmente trabalhava na área de vendas, né? A parte de vendas técnicas. E também, especificamente na empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava com tecnologia. Trazia principalmente muitas coisas de fora, coisas que vinham da Europa e dos Estados Unidos. E era uma certa barreira para que a gente entregasse isso para os clientes, assim, para absorver isso. Então eu precisei transformar tudo que eu conhecia nessas estratégias para aumentar realmente essas três pontas, que é ter mais clientes, clientes recorrentes e aumentar o valor do gasto que eles tinham normalmente com a nossa empresa. Esse foi um primeiro ponto. E ainda tem mais. Eu percebi que para sair da engenharia para algo que realmente mexesse com o meu coração, que é o coaching, eu precisava de uma estratégia. Eu não queria simplesmente chutar o balde, afinal de contas, eu ganhava relativamente bem como engenheiro, eu tinha bons benefícios, né? Todo aquele pacote de ticket de refeição, seguro de vida, seguros dos mais variados possíveis, bônus, participação de resultado. E eu precisava de uma estratégia para converter os meus sonhos em realidade. Eu precisava de realmente montar uma engenharia, vamos chamar assim, para que eu fizesse uma migração da engenharia para o coach. Afinal de contas, eu descobri que a minha grande paixão é ajudar as pessoas a converterem os seus sonhos. Essa foi uma descoberta. E desde que eu descobri, eu percebi que eu podia remunerar essa minha paixão. E hoje eu estou aqui, vivendo exclusivamente de coaching, certo? E eu ainda posso citar alguns. Eu posso citar aqui o Rodrigo, que em aproximadamente 3 para 4 meses, ele multiplicou o faturamento dele por 12, por 13. Ele chegou agora, nesse último mês, por quase 20 vezes o faturamento. A Shirley, ela faturou em um mês o que ela tinha faturado em 3 meses. Essa é uma outra cliente que eu tive. A Mel, ela faturou em um mês aproximadamente o que ela tinha faturado no ano todo. Ou seja, olha, os ganhos com as pessoas foram incríveis. E o principal, não é só o faturamento que conta. Não é só o faturamento que conta, mas a possibilidade que essas pessoas tiveram de poder realizar seus sonhos, de poder passar mais tempo com a família, poder passar mais tempo fazendo o que realmente gosta. Sabe que muitos desses aí, esses 3 e tantos outros que eu já tive, cara, trabalhavam e muito no seu negócio, mas trabalhavam com muito mais afinco, muito mais paixão e sabiam exatamente o que queriam. Essas pessoas, elas não só vendem coisas, elas transformam outras pessoas. Elas pegam o que elas sabem com o que outras pessoas precisam e conecta isso. Né? Eu tenho certeza que é o seu caso. Você tem conhecimento que outras pessoas precisam do seu conhecimento. Você tem serviços que outras pessoas precisam do seu serviço. Você tem produtos que outras pessoas precisam dos seus produtos. E essa conexão é importantíssima. Pensa aí, quanta coisa você paga para resolver? Quanta coisa você paga para ter? Né? Por exemplo, você precisa de um celular, você comprou um celular. Você precisa de uma TV a cabo, você comprou esse serviço. Você precisa de alguém que faça uma reforma na sua casa, uma pintura, sei lá. Cara, você contrata esse serviço. É a mesma coisa do seu conhecimento, que é um serviço ou que é um produto. É a mesma coisa. Então, esse é o diferencial. E o que essas 3 pessoas que eu citei têm em comum? Porque o serviço delas é totalmente diferente. Cada um é um tipo de negócio. Como você, cada um tem a sua especialidade. Qual que é a grande similaridade? Qual que é a coincidência, a semelhança entre essas 3 pessoas que eu citei, que tiveram altos faturamentos? A semelhança é que todos eles tiveram estratégias de venda. Porque a venda permitiu mais do que só entrar dinheiro. Permitiu que eles, com esse dinheiro, pudessem continuar fazendo o que gostam. Pudessem gastar esse dinheiro com viagens, com lazer, com filho, marido, esposa. Gastar com o que realmente importa. Gastar com o que realmente importa na vida dessas pessoas. E isso é difícil até de mensurar o quanto vale.
E eu te pergunto, o que realmente importa para você? Por que você gostaria de fazer o que você faz? Por que você gostaria de fazer o que você quer fazer? Essa é uma pergunta que você tem que fazer todos os dias. Se você está pensando em abrir um negócio novo ou simplesmente crescer o negócio que você já tem, responda por que você quer isso. E se você responder que é só para ganhar dinheiro, essa resposta está incompleta, porque provavelmente você quer ganhar dinheiro é para outras coisas. Você quer ganhar dinheiro para poder cumprir outras coisas. E esses valores é importantíssimo que você descubra. Pense um pouquinho e responda aí. Responda aí agora. Mas vamos ao que interessa, né? E vamos falar realmente de estratégia, né? Eu vou passar aqui agora para vocês 7 estratégias que são básicas para você realmente começar o seu negócio ou simplesmente alavancar o seu negócio, beleza? Vamos começar aqui pela primeira estratégia. Cara, a primeira estratégia é definir o seu subnicho lucrativo. O que seria exatamente isso? Você provavelmente tem uma boa expertise em alguma coisa, ok? Você provavelmente conhece de vários serviços ou produtos, ok também. Só que aí é que tá. Quando você é um generalista, a tendência é que as pessoas te procurem menos. Quando você é um especialista em alguma coisa, as pessoas vão muito mais atrás. Além do que, a percepção de valor do seu negócio, ela aumenta brutalmente. Né? Um exemplo, como eu não sei exatamente qual que é o seu negócio, eu vou dar um exemplo, acho que até mais fácil aqui de mensurar. Imagine que exista um médico, que ele é clínico geral. Tá? Qualquer problema que você tenha de saúde, que você não saiba o que é, você até pode ir lá no clínico geral, certo? E tá tudo bem, o médico ele conhece de tudo um pouco e ele vai te ajudar. Agora, quando você sabe exatamente o que você tem, eu tive um problema no coração, eu tive um problema de pele, eu tive um problema de fígado, cara, meu olho, enfim, qualquer uma dessas especialidades, né, que você perceba que está sentindo dor, cara, você vai num especialista. Inclusive, tudo indica que um especialista deve faturar muito mais, ou pelo menos bem mais, do que um generalista. Cara, isso acontece em todos os mercados. Então imagine que você tem se você é dentista e atende geral, esse é um valor que o seu cliente percebe. Agora, se você é um ortodontista específico, ou alguém que cuida só das cirurgias, né, especificamente, cara, tem outro valor. Se você é alguém que mexe, por exemplo, trabalha numa grande oficina, por exemplo, que trabalha aí com a parte de reparos, manutenção de veículos, detailer, etc. Se você faz de tudo um pouco, cara, a percepção de valor do seu cliente é mais ou menos. Agora, quando você é, por exemplo, um detailer específico, que cuida só do acabamento externo, ou que cuida simplesmente só do motor, eu não entendo muito bem disso, mas que seja, se você tem uma especificidade, cara, quando a pessoa tem um problema específico, ela sabe exatamente onde ir, ela sabe exatamente quem ela quer procurar. E o valor percebido é alto. O valor percebido é sempre alto. Então, esse é um ponto que você precisa simplesmente escolher. Né? Eu dei o exemplo do médico, eu acho que é um pouco mais fácil. Cara, é bem provável que um cardiologista, né, até entenda de outras situações. Né? Imagina que você está num avião e passa mal e tem um cardiologista lá, cara, talvez ele até entenda de alguma coisa que você esteja sentindo no estômago, ou talvez ele até entenda um pouco, ele estudou medicina. Agora, a especialidade dele mesmo, como que ele se posiciona, como que ele se mostra, é como especialista naquele assunto. Beleza? A segunda estratégia tem tudo a ver com esse subnicho que você escolhe, que é o posicionamento. Você precisa se posicionar. As pessoas precisam te ver como especialista. Né? Se você não se mostra, não adianta, ninguém te vê. Né? Eu lembro de uma história que eu sempre escutei, né? Eu nasci em Minas Gerais, nasci em Belo Horizonte, e tinha uma história que era muito comum lá, que era o seguinte, a pergunta era, por que hoje você come ovo de galinha e não come ovo de pata, né, desculpa. Por que você come ovo de galinha e não come ovo de pata? Simplesmente porque a galinha, quando bota ovo, ela cacareja. Né? A galinha chama atenção. A pata bota ovo e fica lá quietinha, não fala nada. Agora a galinha, normalmente, quando ela bota ovo, cara, ela cacareja. A galinha faz barulho.
Então você percebe que tem ovo. Então, assim, ou seja, isso eu não entendo exatamente desse setor, mas é interessante como é que faz sentido essa história. Ou seja, você tem que se posicionar, preencher ali uma lacuna que exista. Então você começa, imagine que você tem um mar de concorrentes, tá bom? Você tem um mar de concorrentes, que você conhece ou que você pesquise, né? Que tem concorrentes fazendo diversas coisas, onde você começa a achar um especialista daqui, outro especialista dali, de repente você começa a perceber que existe um subnicho daqueles ali, cara, que ninguém ainda se posicionou como sendo especialista naquilo ali. Então é a hora de repente, se você tem esse conhecimento, se posicione. Se posicione. Seja o número 1 no seu mercado. Mesmo que seja um subnicho do subnicho que seja. Seja o número 1. Se já existe um número 1 naquele mercado, você pode ser o número 2, número 3 e principalmente buscar o topo, buscar a primeira colocação. E qual uma maneira excelente de se posicionar? Mostrar para as pessoas que você faz aquilo. Seja em redes sociais, então eu estou falando aqui de canal do YouTube com vídeos, redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, agora tem o Periscope, ou seja, tem um monte de lugar que você pode se posicionar através aí da divulgação. Então você pode muito bem fazer publicações em pequenos jornais, ter parceiros, por exemplo, que divulguem você como especialista daquilo, né? Essa é a segunda estratégia de posicionamento. Porque a partir do momento que você deixa de ser generalista e sobe um degrau para especialista, a percepção de valor é muito grande e vai atrair muito mais cliente. Vai atrair muito mais cliente. Isso é fato, certo? Outro ponto. Relacione-se. Relacionamento. Você tem que ter estratégias de relacionamento. O que significa uma estratégia de relacionamento? Não é simplesmente aquele relacionamento que você tem com a sua mulher ou com o seu marido. É uma estratégia de relacionamento onde você age de modo a ter sempre reciprocidade. O que significa isso na prática? Cara, é você dar algo para receber outro. Né? Normalmente, até o princípio é que você tome a frente do negócio. Então, se você quer atrair clientes, então ofereça algo para os seus clientes. Ofereça algo de valor para os seus clientes. Resolva problemas específicos do seu cliente. Por exemplo, você pode muito bem ofertar algum tipo de pequeno serviço que faz parte do seu todo, do seu pacotão, por um preço simbólico ou gratuitamente, se você achar que é viável. Você pode oferecer bônus ou até mesmo algo que não gere tanto custo para você como conhecimento. Você pode principalmente gerar dicas para os seus clientes. E uma das melhores maneiras de se fazer isso é através da internet. Por quê? Você pode muito bem publicar em blogs, em sites, etc. Cara, conteúdos de altíssimo valor. Dicas de como ele fazer uma manutenção no carro, dicas de como ele fazer uma estratégia para alavancar melhor o negócio dele, como ajudar ele a engatar um próprio negócio. Enfim, você, de acordo com a sua especialidade, você pode dar dicas preciosas. Né? Você pode, por exemplo, convidá-lo para assistir palestras ou divulgar, por exemplo, palestras como essas que estão acontecendo nesse congresso, que vão ser especificamente, vão ajudar o seu cliente. Né? Que vão ajudar o seu cliente. O que acontece com o seu cliente? A partir do momento que ele recebe isso, ele pensa, poxa, se o fulano já me ajudou tanto, por que eu não vou retribuir contratando o serviço que ele faz? Não vou comprar o produto que ele oferece. Cara, esse é um gatilho mental incrível, é um acionador mental que mexe ali com as emoções das pessoas de modo a retribuir. Lembre aí de quantas pessoas já te ajudaram que você fez questão de ajudar. Quantas pessoas te convidaram ali para o casamento, ou convidaram para alguma festa, ou para algum evento específico, que quando você foi num dia, pensando um tempo depois, você pensou, poxa, eu tenho que convidar aquele cara também, porque ele já me convidou para um outro evento. Esse é um gatilho da reciprocidade. Isso é fantástico como persuasão, como técnica de venda. Isso é fantástico. Esse é o terceira estratégia que a gente vai conversar aqui. Cara, a quarta estratégia é muito interessante. Eu brinco assim que é a estratégia de ler mentes. Né? A estratégia para você ler mentes. Você gostaria de ler mentes? Cara, existe uma técnica muito fácil para isso. Né? É uma técnica de perguntar, né? Brincadeira essa parte, é brincadeira, claro. Na verdade, você não vai ler mentes, mas na verdade você vai entender exatamente o que seu cliente está pensando, está imaginando.
Cara, e uma das maneiras é perguntar diretamente. É você chegar até seus potenciais clientes ou pessoas que podem vir a se tornar clientes. E para você que está começando, você pode perguntar para um, para dois, para você que tem que começar amostras. E para você que já começou, perguntar para os seus clientes que já passaram por você, ou até pessoas que fizeram orçamento ou que vieram entender exatamente o que você faz, fazer perguntas. Perguntas do tipo, cara, o que você realmente gostaria que eu oferecesse? Quais são as suas maiores dificuldades? Perguntar para os seus clientes, qual que é a maior dificuldade dele em relação ao que ele quer? Cara, qual que é o maior diferencial que ele busca quando ele está pensando naquele serviço que você oferece? Qual que é o maior diferencial que ele busca? Qual que é o receio que ele tem? Qual que é a objeção que muitas vezes impede que ele conclua o negócio? Porque provavelmente alguns dos seus clientes não concluíram o negócio. Então pode perguntar para ele, cara, por que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela outra vez você esteve na minha loja, ou você me consultou, me mandou e-mail, me mandou telefone, enfim. Por que você não comprou o meu serviço? Por que você não comprou? Queria saber verdadeiramente. Né? O que faltou para você concluir? Qual que é a objeção que você viu? Cara, você vai entender se é preço, se é serviço, se é postura, se é clareza do negócio. Você vai entender exatamente o que faltou. Com isso, você tem algo que é fantástico. É poder entregar o que o seu cliente quer. É poder entregar exatamente o que ele precisa. Porque imagine que você tenha algo que é amarelo. Você realmente resolveu criar algo amarelo para o seu cliente. Cara, seu cliente quer azul. Então você não vai vender o amarelo. Se o seu cliente disse para você com todas as letras que ele quer azul, então que você pegue o que vocês têm e transforme isso em azul para você entregar para o seu cliente. Essa é a quarta estratégia que a gente brinca de lementes, mas é uma maneira realmente prática. E pode parecer até meio óbvio, tá? Isso aqui pode parecer meio mobral, e realmente é. E é simples mesmo. Mas muitos empreendedores, empresários, pessoas que estão começando um negócio, esquecem de perguntar. Eles simplesmente acham que sabe o que o cliente quer. Acham que sabe o que o cliente quer. Às vezes falta clareza, falta essa comunicação direta. Falta muitas vezes essa comunicação direta. Só com essas quatro estratégias, você já vai perceber que os seus clientes vão começar a aumentar. Os seus clientes vão começar a entender muito mais o que você faz e principalmente perceber muito mais o valor que você entrega. De cara, isso é fato. Todo negócio ele passa por isso. Todo negócio ele passa por isso. Ele passa aí desde você se posicionar exatamente como aquele especialista. Isso tem um efeito muito interessante, tá? Que quando você se posiciona como especialista, isso gera mais autoridade. E com autoridade, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Depois ali, você vai se posicionar naquele mercado, entender exatamente qual que é o ponto que você atua. Você vai se relacionar entregando conteúdo de valor. E vai fazer principalmente o quê? Perguntar o que seu cliente quer. Você vai perguntar o que seu cliente quer. Com isso, é muito mais fácil entregar o que ele procura. Entregar o que ele procura. Tem a quinta estratégia, que eu acho que ela é um ponto que às vezes nós... Cara, e eu vou me incluir nesse ponto, que às vezes a gente acaba esquecendo ou relaxando um pouquinho pela correria, pelo dia a dia, que é a questão do estudar. Tá? Cara, temos que estudar constantemente. Temos que aprofundar no nosso negócio constantemente. As tecnologias estão sempre surgindo. Sempre tem novidade no mercado, sempre tem coisa nova no mercado. E isso você não pode perder de vista. Você não pode perder de vista que essas tecnologias estão aqui para ajudar. E você tem que sair na frente. Então, reserve um tempo para você estudar cada vez mais. E não necessariamente só o seu conhecimento técnico, tá? Você pode estudar administração, pode estudar vendas, pode estudar atendimento ao cliente, pode estudar organização, gestão do tempo. Tudo assuntos que são correlacionados ao seu trabalho, que vão gerar resultado para você. Então, cara, sempre estude. Tire sempre um ponto para se aprofundar cada vez mais. Por mais que você seja o número 1 no seu mercado. Ainda assim, continue estudando para você sempre manter o topo, manter o nível, certo? A sexta estratégia é o seguinte: não se espelhe no seu concorrente. Que isso, Marcelo? Tá meio louco? Cara, eu não tenho que me basear em quem está fazendo certinho? Cara, você até tem que modelar o que ele está fazendo certo, mas você não pode se espelhar no que o seu cliente está entregando para manter a mesma coisa. Hoje, o foco é no cliente.
O foco é em quem você quer transformar, é quem você quer ajudar. Então, se você ficar se espelhando no seu concorrente, talvez você entregue a mesma coisa. Tente esvaziar sua mente, pensar totalmente fora do padrão, fora da caixa, para poder pensar exatamente o seguinte: o que meu cliente deseja? Você já fez essa pergunta. O que eu sei? Como que eu posso ajudar o meu cliente a ter o que ele realmente quer? Ah não, mas o meu cliente entrega só 30% disso. Cara, não faça isso. Se o seu cliente entrega 30%, o problema é dele. Cara, entregue 100%. Se o seu cliente entrega apenas 2 horas de consultoria, cara, se você acha que precisa entregar mais, entregue 5, entregue 6. Ah não, mas ninguém no mercado faz isso. Cara, talvez seja esse o momento de você se diferenciar. Talvez seja esse o momento de você dar um salto como performance. Que você se diferencie, cara, essa é a cereja do bolo. Que você se diferencie da maioria dos seus concorrentes. E talvez até ultrapasse eles rapidamente. Esse é um ponto aí que é principal. Focar no cliente. E 7ª dica, cara, é utilize marketing digital. Cara, todo negócio exige um investimento. E alguns investimentos mais pesados, outros um pouco menos, né? Então imagina, é equipamento, é a parte de impostos, é toda a burocracia, é local, etc, etc. Só que para isso você também precisa investir em marketing, fazer anúncio, etc, etc. Só que isso no mundo offline, por exemplo, é muito difícil, porque os investimentos são muito altos. Para quem quer estar começando então, é terrível, você tem que ter um desencaixe financeiro muito alto. Então quando você utiliza marketing através da internet, é o que a gente chama de marketing digital, você consegue muito mais resultados. Hoje todo mundo está na internet. É claro que o seu serviço não vai ser entregado pelo computador, você pode muito bem entregar um serviço presencialmente. Agora a sua divulgação, o seu posicionamento, a sua geração de autoridade, cara, ele pode muito bem ser feito através de marketing digital. Aí eu não vou entrar todo o mérito agora, mas existem aí diversas técnicas de estratégias de páginas de captura, de sites, de blogs, de relacionamento, de e-mail marketing, várias outras técnicas que aí você vai precisar aprofundar um pouco mais para poder fazer esse marketing através da internet, porque ele dá excelentes resultados. Hoje existem diversos serviços que são muito bem ofertados. Inclusive, se você digitar as palavras-chave, por exemplo, do seu negócio, como fazer tal coisa, ou como entregar este serviço, e coloca o nome do seu serviço no Google, você vai perceber que lá existe aqueles links patrocinados, aqueles anúncios que ficam na lateral e nas primeiras linhas. Esses anúncios são pessoas que compraram aquelas palavras para poder fazer anúncios no Google. E se tem alguém comprando, é porque alguém está gastando com aquilo. E a pessoa só compra se ela tem retorno. Então, está tendo retorno, com certeza. E para finalizar, eu falei que eram 7 dicas, mas eu vou dar uma dica extra, tá bom? Vou dar uma dica extra. Existe uma estratégia que ela cara, é linda. Sinceramente, eu acho ela linda de se ver. Que são campanhas de vendas. Campanhas de vendas. É diferente de você simplesmente fazer uma promoção, botar no peixe urbano, não é isso, tá? Não é isso. É fazer uma campanha estratégica para que você consiga, primeiro, encontrar quem quer comprar, né? Através aqui eu chamo são 4 letrinhas, é muito conhecido isso no marketing, né? Que é o AIDA, né? Primeiro você chama atenção, depois você desperta o interesse, você cria o desejo e chama a pessoa para uma ação, no caso aí a compra. Essas campanhas, elas são estruturadas em diversos acionadores mentais, assim, são técnicas de persuasão. Essas técnicas, elas são possíveis de fazer presencialmente, agora elas têm uma beleza incrível quando você faz isso através da internet. Existe um passo a passo para você fazer campanhas de vendas. E isso pode ser aplicado a qualquer negócio. Pode ser aplicado no seu negócio, no negócio do seu vizinho, no negócio do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, que seja. Cara, e é fantástico quando você aplica campanhas de vendas, porque o seu investimento é pequeno em relação à quantidade de ganhos que você pode oferecer. Principalmente que com essa campanha de vendas você consegue entender exatamente o comportamento do seu cliente. Tem clientes que estão chegando até você que querem um servicinho e clientes que querem um serviço master, serviço top.
Então você consegue entender exatamente o diferencial. Então eu estou falando de coisas que você oferece a R$1 e coisas a 100. Aqui, claro, né, com as devidas proporções. Então, um cliente que está buscando um serviço de baixo valor, clientes que buscam serviços de valor mediano e clientes que buscam serviços de valor alto. E você consegue entender exatamente o comportamento desses clientes. Então, é isso. Eu espero que você tenha aproveitado aí essas estratégias aí que eu deixei. Eu espero que tenha sido útil, né? Que você aproveite pelo menos um pouquinho aí no seu negócio, nas suas atividades corriqueiras. E para você que me acompanhou até agora, eu até quero te dar um presente, tá? Um presente. É só você entrar no meu site, concretizesuasmetas.com.br/palestra. concretizesuasmetas.com.br/palestra. Lá você vai deixar seu nome e e-mail, que eu vou deixar um presentinho para você. Tá? São algumas estratégias a mais aí para complementar um pouco do que a gente falou. Eu acredito que você vai ter aí um bom desempenho, tem algumas videoaulas, etc. Eu acho que vai valer a pena. Então fique à vontade. Um abraço e até mais.